você tem autoridade e está investindo nessa autoridade entre os irmãos, você está forte. Porém, quando esse galho está isolado, você começa o que acontecer? O que acontece com a árvore quando ela perde o galho? Pouco tempo depois ele puxa. E você perde, começa a perder a essência. Então, todo ramo que estando em mim, estando ligado em mim, o que acontece? Ele vai produzir. Então você é a primeira semente, depois você avança o estágio. E desse estágio você dá dormência, você passa para o quê? Para a brotação. E da brotação você começa a ter a florescer. Aleluia, glória a Deus. O que um crente floresce? O que um crente floresce? Quando você está no pleno, da plenitude de Deus que ela é derramada, e a água ela vem e jorra sobre a sua vida. Só que o copo, ele tem um limite, não tem? Então ele comporta a quantidade. Aí você vai enchendo, vai enchendo. O que vai acontecer? Chega um limite que não dá mais. E aquilo que é medida recalcada, sacudida e transbordante, isso vai transbordar por quê? Porque outras pessoas vão começar a se beneficiar. Meu Pai, aleluia, glória a Deus. Então não fala, João, mas eu já estou cheio de carro, de trabalho, como eu estou fazendo. Não, meu filho, aquilo que já vai ser no teu limite, aquilo não fica preocupado, porque o excesso vai cair sobre a vida do outro. E nós vemos isso muitas das vezes na nossa vida. Eu vou até aqui, porque daqui eu não consigo ir mais. Ficamos preocupados. Quantas coisas eu colocando nos nossos ombros? Vai, segura, vai. Aí você, meu Deus, não sei como é que eu vou fazer isso. Quando você olha a semente, você está olhando apenas um grãozinho assim, não sabe nem noção. Você olha para uma árvore hoje, é uma videira grande, florescendo, produzindo fruto. Aí você volta no tempo, olha lá com semente. Aí olha, disso daqui saiu isso aqui. É o que Deus faz conosco. Aleluia, é verdade. Por isso que aonde, eu gosto muito desse versículo, que a Bíblia fala que aonde abunda o pecado, aonde abundou o pecado, superabunda a graça. É isso. Porque não sou eu, é a graça que estabelecida na minha vida está, e na sua. João, mas então eu vou ficar no piloto automático e Deus vai fazer. Aí a gente vai por talento. Aquele que é muito dado, mas é cobrado. Mas aquilo que também veio a sua mão para fazer, faça conforme as suas forças, e você vai exercer. Então, primeiro estágio, você tem a dormência. Qual que é o segundo? O broto, a brotação. E o terceiro? Florescer. Só que nesse florescimento que você floresce, toda árvore é igual, todo fruto é igual, toda flor é igual. Tem uma que é mais frondosa do que a outra. Tem uma que você olha assim, está. Tem uma que é pequenininha, mas ela é tão singela que também chama a atenção, né? Não é o tamanho, não é o seu tamanho, nem a sua aparição. É o que Deus infundiu em você e você sabe. Se Deus colocou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele destinou a vida de cada um aqui. Eu não sei o que Deus tem destinado a título de talento, de dons, de vocação para a vida de cada um aqui, mas o chamado interior, você e Deus sabe. Isso trata que é do contato íntimo seu com Deus. Então toda árvore que estando em mim, ou seja, tem que estar ali. Lembra da rotina que a gente começou falando? O que é uma rotina? É você estabelecer um contato direto com o agricultor. Aleluia, glória a Deus. É verdade. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, permanecer o quê? É uma continuidade. Se é uma continuidade, não é uma coisa aleatória. Essa semana eu estou, semana que vem eu não estou. João, mas o mundo é complicado. O pecado toda hora está batendo no nosso coração. Pois é, mas é a luta de cada dia. Lembra que a cada dia traz o seu próprio mal? E a gente derruba um gigante por dia? É isso. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e
secará. E o apanho, lança no fogo e o queima. Para que serve o galho que você tira da árvore? A árvore está lá frondosa, bonita. Aí o pessoal tem aquele instrumento de poda, né? Tesourão, você corta. Assim que você corta, já porque a maioria são as mulheres que entendem bastante disso. Quando você corta, aí você deixa assim e começa a fazer outras coisas. Dali a pouquinho tempo, você olha para o galho, o que já acontece com aquele galho? Ele já está diferente. Você olha para o galho que ficou e olha para o que caiu. Tem um mistério disso aí? A continuidade vai fazer com que você tenha essa vitalidade. Não é por obrigação. Eu faço porque o pastor me obriga a fazer. Quando você identifica o ministério na sua vida, você tem que entender esse processo de crescimento. Porque antes de você ter sido ou ser alguma coisa, é porque lá atrás iniciou um processo de alguma coisa. Alguém chegou à sua casa e bateu. Ei! João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. O homem deu o seu próprio filho, a essência dele, para que morresse por todos nós. E ele trouxe o evangelho. E esse evangelho está aqui para nos salvar. E você está aqui, você pode aceitá-lo, porque ele está de braços abertos para te receber. Isso é o que? Você está preparando o solo. E quando você vê essa pessoa recebendo a palavra com alegria no coração, o que você faz? Você pega a semente. Mas você está com a semente quando você está portando alguma coisa. Aí você olha a pessoa dentro de uma igreja 10, 50, 100 anos. E a pessoa só sabe falar da irmãzinha, do irmãozinho. A semente precisa crescer. Não basta ser apenas um solo bom. E aí você vai escolher a semente. Então primeiro semeou porque você ofereceu o campo. É a seara e os ceifeiros. Você consegue ter um campo trabalhar dos seus trabalhadores? Você tem os trabalhadores lá no teu campo? É uma troca, é uma simbiose. É uma coisa unívoca. Que tem as duas dos dois lados se falando, porque precisa dessa interação. Porque você não consegue entender o seu irmão, eu não consigo entender. Porém, como corpo, a gente articula. A sabedoria de Deus na nossa vida é plena. O que tem a ver uma orelha com o dedo? De que forma o dedo se comunica com a orelha? É a mesma linguagem? Quando você olha o dedo para uma orelha ou para o rim? E o que liga a todos eles? O que liga? Nós estamos falando da videira verdadeira. O que a videira produz? A uva. A uva produz o quê? O vinho. E o vinho representa o quê? O sangue. Quem que derramou o sangue por nós? Aleluia. É esse sangue puro. É o carmesim. Que ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, por esse sangue limpo e puro, o que aconteceu? Ele verteu sobre todos nós. Aleluia, glória a Deus, obrigado, Jesus. Então, o que liga o dedo, a orelha e o membro do nosso corpo? É o sangue. Só que o sangue ele envelhece, não envelhece? Se você começar a ingerir só porcaria, ou não? Vou ficar sentado, não vou dar uma caminhada, não vou fazer. O que acontece? Colesterol, açúcar, começa a desequilibrar, fica o sangue pesado, não fica? Vocês estão entendendo? Qual a esfera de preparo espiritual tem reflexo também na nossa vida prática, física, real? Primeiro você, dormência. Você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é, de onde você veio, qual a sua missão. Aí alguém chega e apresenta Deus na sua vida, impede o Evangelho. Esse Evangelho que molda, que transforma. Quando ele
apresenta e você recebe no coração, o que acontece com a sua mão? Você recebe a semente. E o que você faz com a semente? Eu posso jogar fora? Não posso? Você pode estar com coisa de mais valor na sua vida, na sua mão. Aí você tem duas escolhas: o bom caminho, fazer fruto para que produza a 10, 100 por um, ou então lançar em solo rochoso, entre espinhos. Ah, tem essa terra aqui, mas ela está tão maltratada, mas é terra. Aí o que aconteceu? Lançou na beira do caminho. Então o que aconteceu? Com essa porção que caiu na beira do caminho, as aves do céu pairando, olhou, opa, foi lá e... Vocês estão entendendo? Essa essência que a gente descarta e joga à beira do caminho, você tem feito em que setor da sua vida? Ah, já, mas isso é no rochoso. Não tem terra, né? Está protegido, tem solidez, está forte, porém não consegue germinar. E uma pedra ela esquenta, não aquece? Esse calorão então. E entre espinhos? O que acontece com o espinho? Sufoca, né? Espeta, incomoda. Geralmente dizem que a rosa tem essa característica. Ela geralmente tem espinho, por quê? Porque como ela vai ser muito frondosa e ao longo do tempo, os biólogos dizem isso, né? Ela se protege. Então, para evitar que outras plantas a sufoquem, então ela estica os seus espinhos. E o quarto estágio? Qual que é o quarto estágio? O primeiro, nós vimos com o quê? A dor. Segundo, primeiro vem a dormência. Segundo, Germinar. a brotação, que está na esfera do germinar. E depois, floração, florescer. Floração está ligada ao crescimento. Então Deus, ele olhou para você. Você é uma pessoa diferenciada. Você olha para o seu irmão do seu lado, do outro. Esse irmão é melhor ou pior do que eu? No final da sua casa, no seu trabalho, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Porque da mesma forma como Deus, ele já habilita a fazer certas coisas, e você produz frutos bons, uma hora você começa a produzir frutos maus. E aquele ramo que não está em mim, aí o que ele faz? Ele o corta. Em compensação, aquele que está produzindo fruto bom, o que acontece? Ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruta ainda. Aleluia. E o quarto? Para finalizar, qual que é o quarto? É o crescimento do fruto. Porque às vezes você germinou, você pegou a semente desenvolveu, a semente brotou, a semente floresceu, mas ela floresceu, mas não chegou no seu potencial. E o que você entende disso? Que mesmo você florescendo, você ainda não consegue ir além. Você consegue ir mais. E quando você produz, e você passa, lembra que eu comecei falando do quintal, quando a gente ia, e você olhava, o que chamava mais atenção quando você chegava e via um pé carregado? Aquela fruta que estava mais viçosa. Não é assim? E é aquela que você vai primeiro, depois você vai cair na qualidade, né? Até chegar na deveres. Mas aquele fruto bonito e belo está ali. Aí você pega e se alimenta. E o que esse fruto faz na sua vida? Te traz o quê? Te traz vida. Então a água da vida que foi derramada por nós